Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre energia. Vamos ganhar energia na voz. Boa noite. André, quanto tempo, garoto? Oi, meu amor. Meu Carlão. Que saudade de você, André. Por onde você anda? Vamos lá. Oi, Thiago. Saudade de você, pequeno. Gente, uma loucura, né? Essa pandemia a gente não vê ninguém. Mas em casa, você não tá aqui no Instagram, a gente não vê. É uma loucura. Vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como ganhar energia na voz, né? Como é que a gente entra num trabalho cheio de energia, tá? Estou em Linhares, em casa, tentando fugir do Covid, mas em março estou no Rio. É isso, bora, volta para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem bastante gente já vacinada, estão falando que tá andando tudo bem, isso que é importante, né? Então daqui a pouco as pessoas estão voltando. Eu tenho um paciente que foi para Minas e para fugir da Covid, chegou lá, o avô pegou Covid, ele foi para dentro do olho do furacão, ficou lá dentro do hospital cuidando do avô, né? Não sei, vamos ver. É isso, vamos de energia. Vamos de energia. A gente tem que fabricar energia, não sei de onde, buscar essa energia de todos os lados. A gente se vê sim, André. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu já vou estar de volta lá no consultório, vamos ver, né? Porque o consultório está fechado. Durante a pandemia eu fechei. É muito perigoso abrir um consultório, ainda mais do jeito que o meu era, né? Uma loucura, aquela coisa de gente saindo, gente entrando. E eu não quero oferecer esse risco para vocês. Então, todos quietinhos em casa por hora, tá dando super certo online e vamos organizar essa pandemia em casa, né? Até lá. Oi, Elisa. Boa noite, gente. Bom, a energia na voz é uma coisa muito engraçada. Tem gente que chega e entra. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu no Sesgra Rio. Imagina só, os meninos estavam fazendo um ensaio para uma peça, era Otelo da Mangueira. E aí, o quadro que eles tinham que ensaiar era assim: um cara entrava e o Otelo tinha acabado de matar uma mulher. Vocês imaginam só o que é entrar nesse quadro nesse momento? Ou seja, no momento que a coisa está fervendo já, só que você não viveu aquilo antes, né? Você não está na emoção da cena, você não matou ninguém, você não está nesse momento de inspiração e de organização energética para isso acontecer. O que você faz nesse momento? Outro dia também chegou um rapaz no consultório que ele precisava fazer um trabalho ele queria fazer como é o nome? Um book, né? Um videobook, perdão. Ele queria fazer um videobook. E o produtor de elenco mandou ele para mim, para que eu inventasse uma forma dele entrar naquele personagem. Bom, seguinte, antes de mais nada, a gente tem que entender o papel. A gente tem que entender o que está acontecendo naquela cena, de verdade, né? Pra gente sacar qual é o momento, entender absolutamente tudo e saber o texto. Não é só decorar o texto, tá? Então você tem que entender. Imagina, o garoto chegou lá pra mim com um texto que era o seguinte: era ele falando com o padrasto, que ele queria que o padrasto fosse embora de casa, porque o padrasto judiava da mãe. E aí, nesse momento, ele falava: olha, eu quero que você vá embora, eu não quero que a minha mãe saiba. E ele tinha um poder na mão nesse momento de mandar esse cara embora, né? E aí foi muito interessante, porque ele leu o texto, ele tentou interpretar o texto, mas ele não entendeu o texto de verdade, né? Então foi uma coisa muito louca, porque ele só entendeu o texto depois que a gente conversou sobre o texto. A gente deu um mergulho nesse texto para entender o que estava acontecendo.
né? E aí a gente leu junto, eu falei, bom, você tá vendo que é um rapaz protegendo a mãe, ele se viu nesse momento, nessa possibilidade de proteção da mãe, e aí agora você tem que colocar esse homem para fora, você tem que ter essa energia dentro de você. E ele não tinha, né? Como é que ele foi buscar isso? Então, gente, o que eu faço com todas as pessoas que chegam lá, teve um outro menino também para videobook, enfim, eu preparo muita gente para videobook também por conta disso. É muito interessante a gente entender como é que a gente adquire isso. Olha só, uma das ideias que normalmente funcionam é você pular, você ganhar essa energia através do corpo. No Sesgran Rio, eu consegui organizar isso, essa energia de entrada, né? O cara estava lá, dentro do espaço, o cara já tinha matado, né? O ator já tinha matado a mulher, e aí, para eles ganharem essa energia, eu mandei eles saírem correndo. Falei, corre. Eles correram em volta lá de uma praça e voltaram correndo. Falei, agora vocês vão fazer essa ação acontecer. E super funcionou, tá? Porque a energia foi transformada em ação, né? Então, a respiração estava ofegante, estava lá em cima, aquela respiração meio que, caraca, né? Aí você entra, você sendo um bom ator, você tendo uma boa interpretação, você entra nesse personagem por causa dessa energia. O rapaz que entrou no meu consultório, que eu precisava fazer ele ter essa energia de emoção, de colocar o padrasto para fora de casa, eu pedi para ele descer a escada e subir a escada. Eu falei, desce até o 9º andar e sobe. Meu 10º andar. Eu nem pedi para ele lá embaixo. Ele desceu e subiu, chegou com outra energia, sabe? Grotowski, bem parecido. Eu fui ver isso depois, André. E aí foi muito interessante, porque ele ganhou uma energia. Eu falei, agora eu quero que você me traga essa energia de raiva, né? De você tá comedido, porque você não vai enfiar a mão nele, mas você tem uma chave na mão, e essa chave, né, essa possibilidade faz com que você ganhe essa energia dentro de você, você ganha esse personagem, você realmente... E aí ele conquistou o personagem, conseguiu levar pra fora, e ficou incrível a gravação, ficou incrível, nem parecia a mesma pessoa. Então, eu acho que o bacana é a gente se encher com essa energia vital, energia de corpo, para você estabelecer o que você quer. E aí, outro dia, aqui na internet, eu estava atendendo um lançador. Ele está lançando produtos digitais. E vejam bem, o cara é maravilhoso, não é ator. E ele tinha um problema que é o seguinte, o cara quase não fala. E desde pequenininho, ele sempre foi muito tímido, muito... né, assim, não fala, fica o tempo todo quietinho. Até, ele teve uma época que ele teve uma banda, que ele tem uma voz super bonita, mas a banda não foi pra frente, e porque ele falava, não gosto da minha voz, enfim, não gosta da voz porque não se ouve, né, não tinha o costume de se ouvir. E foi incrível, porque um belo dia, a gente estava tratando a voz dele, ganhando resistência com a voz e tal, e aí ele não, quando ele falou assim, bom, eu preciso gravar e não tô conseguindo ter tônus na voz, isso me deixa muito irritado, porque eu fico sem voz, eu fico com a voz muito pequenininha, e aí eu não passo verdade no meu curso, e o curso dele é incrível, gente. E aí foi engraçado, porque ele chegou pra mim e falou assim, Lu, o que eu faço? Aí a gente começou a aumentar o tempo dele de fala, e o tempo dele de ilhas de repouso entre um processo e outro foi diminuindo, né? Porque ele ficava muito tempo quietinho, e aí toda vez que ele falava doía, ficava rouco. E aí eu falei, bom, agora a gente vai treinar, depois você vai falar, depois você tira o tom da voz, né? Você relaxa essa musculatura, depois volta, depois, enfim. E a gente foi ganhando isso à medida que o tempo passava. Na 3ª semana, ele falou, Lu, eu posso começar a pensar em gravar meu curso? Eu falei, pode. Faça o curso com aulas pequenas, e aí, você fazendo esse curso com aulas pequenas, você consegue se organizar e não precisa fazer muitas edições. Então, foca num pensamento, faz aquilo acontecer, parou, outra aula, que é o que eu faço muito no meu curso, né? A Escola da Voz, meu objetivo era ter vários vídeos para ser muito óbvio, para ser muito... para você ter foco. Por exemplo, se você quer voltar num determinado assunto, você volta naquele vídeo e é rápido, você não tem que ficar procurando, né? E foi a ideia que eu passei para ele. E aí, quando ele começou a falar, era uma pessoa que estava aqui, assim, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, falando baixinho, sem energia, sem tônus. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, pula. Aí ele falou, como assim pula? Eu falei, você tira o fone do ouvido,
e pula do lado. Põe a mão no chão, mão no teto, mão no chão, mão no teto, mão no chão, mão no teto. Bora arranjar essa energia. Gente, quando ele sentou de novo, ele falou, agora eu tô muito cansado. Eu falei, então agora você espera, controla a sua respiração e agora você faz. Gente, outra pessoa, tá? Então, usem isso como instrumento para vocês conseguirem construir os personagens de vocês. Assim, pode ter uma emoção de amor, pode ter uma emoção de ódio, pode ter uma emoção de morte, de tristeza. Essa emoção já vai estar dentro de você, tá? Você já vai estar com isso pronto para engatilhar e fazer o trabalho acontecer, entende? Então, é muito bacana. Fora isso, o controle respiratório. Você precisa controlar a sua respiração, você precisa respirar mais baixo, você precisa entender o tom de voz que você vai usar na cena, né? Então, tudo que a gente faz é pensando em ganho de energia naquele momento, né? Você tem que ter energia, mas você tem que estar calmo e tranquilo, né? Você tem que ter energia, mas ao mesmo tempo você tem que estar controlando a situação para você fazer exatamente o que você precisar, tá? Então, outro dia eu fui convidada para dar aula na Cia Transforma do Seften. E, gente, foi incrível, vocês não têm noção. Eram 30 pessoas, né? Foi uma turma bem bacana. E aí eu era a pessoa que tinha que dar aula de voz falada, enfim, para organizar essa voz, o tono de voz, achar esses espaços e essas imagens vocais. Então a gente trabalhou muita resistência, muita ressonância, apoio respiratório, porque eles cantam e ao mesmo tempo eles são pessoas que fazem enfim, todo um trabalho de cena, né? Então tem voz cantada e voz falada. E eu precisava prepará-los para isso. E foi engraçado porque, assim, no começo eu falei muito sobre cuidados vocais, o que era bom, o que era ruim para comer, para beber, o que não vale a pena fazer, o que era inimigo da voz, aquelas coisas todas, né? Que eu falo aqui direto. E a quantidade de perguntas que eles tinham foi, assim, incrível. A primeira aula foi uma loucura. A partir da segunda aula eu comecei a aquecer a voz com eles. E aí, como a gente tinha trabalhos para fazer depois, além de aquecer a voz, eu no final pedia para eles pularem. Então eles pulavam, eles se alongavam o corpo inteiro e depois a gente aquecia, né, toda a voz e continuava fazendo. Gente, foi muito legal o trabalho com eles. E assim, foram 3 meses de trabalho, onde a gente conseguiu passar absolutamente por tudo, inclusive na construção de vozes para cada personagem que eles estavam fazendo. Então o online está funcionando super bem. Eu estou muito feliz com o trabalho online e essa questão de ganho de energia faz toda a diferença na vida das pessoas, tá? Então, se você puder, ganha essa energia através do seu corpo e controla essa energia através da respiração, né? Simples assim, tá? E aí você vai ver toda a diferença que pode acontecer por conta de um bom trato, né? Nessa energia que pode acontecer, tá? Então, são coisinhas básicas que eu acho extremamente importante a gente conversar, a gente falar, a gente, enfim, expor. Porque, às vezes, você chega em determinada audição, você está tão nervoso, que você se boicota, né? E aí, é o que eu falei hoje de manhã, vamos trabalhar a respiração, né? Vamos trabalhar essa emoção. Agora, além disso, você precisa estar com o seu corpo disponível para qualquer coisa. Isso, gente, é para locutor, é para dublador, isso é para dentro de teatro. Por que você acha que determinadas pessoas falam assim, não, eu vou para o teatro mais cedo porque eu tenho que preparar meu corpo, tem todo um aquecimento vocal e corporal para fazer. Nossa, a preparação corporal de teatro musical é enorme, é lindo o trabalho de bastidores. Olha que a gente está lá na frente do teatro, a gente acha que a coisa é simples. Os trabalhos sérios, sabe, de gente que se compromete de fato, é muito legal. É muito bacana. Eles se preparam, eles se concentram, eles mexem o corpo, eles têm uma atividade corpórea, eles têm todo um alongamento para fazer e a partir daí eles estão aptos a ceder o corpo para aquele personagem. Tá? Então, é muito interessante esse ganho de energia, né? E olhando para isso tudo acontecer, a gente traz isso também para teatro, para televisão, enfim, para absolutamente tudo. Se não estivermos bem preparados para a audição, a gente bota tudo a perder. É isso, André. Você sabe que a gente estava conversando sobre isso essa semana, né? Eu fiz uma live exatamente sobre boicote, né? É impressionante como vocês precisam estar preparados, porque se você se prepara, se você entende o teu texto, você estudou o seu texto, aí sim, decorar o texto. Porque não adianta ir com o texto decorado, né?
Se você vai com o texto decorado simplesmente, se der branco no boicote, a gente dá o branco, você não consegue nem ser salvo, né? E outra pessoa, se por acaso você compreendeu o texto de fato que você está fazendo, se outra pessoa falhar, você ajuda, você dá um caco que a pessoa entende, enfim, você faz o que você quer, você brinca na cena, e aí fica de verdade, né? Depois ficamos frustrados, pois sabemos que somos capazes, justamente. Então, uma das coisas que eu acho importantíssimo a gente fazer é preparar o corpo da gente, né? E a respiração. A respiração te deixa no lugar certo. Então, se você se preparou, você faz exercício físico, você alonga seu corpo, você faz exercício fonoaudiológico, prepara a sua voz, você faz um trabalho de energia, de ganho de energia, para você conseguir fazer o teu trabalho acontecer, acabou. Você está seguro emocionalmente. O branco não vai acontecer, né? Então, é importante a gente entender que em cima do palco, ou então na frente das câmeras, ou na frente simplesmente de um microfone, a gente pode pôr tudo a perder que a gente trabalhou até chegar nesse momento, né? Então, são dicas bobas e muito importantes para que de repente você faça toda a diferença acontecer, certo? Então eu acho muito legal, eu tenho feito isso todos os dias, assim, tem muitas perguntas, as pessoas estão me mandando muitas perguntas em inbox, e aqui também, né, a quantidade de gente que está participando está sendo muito interessante, porque essas coisas têm que acontecer, sabe? Você não pode se boicotar a esse ponto, né? Então o que a gente tem que fazer? Estudar, 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 estudar. Eu estou com 27 anos de carreira, né? E agora eu estou na 5ª pós-graduação, fiz 300 milhões de cursos na vida, não posso nem contar. O ano passado eu fiz 8 cursos online, 8, além de um monte de trabalhos, e ainda consegui gravar o meu curso, né? A Escola da Voz está aí e está incrível, modéstia à parte. Então está sendo muito bacana a gente conseguir organizar isso tudo. Oi querida, tudo bem com você? Estou mais tranquila, até mudou, você está mais confiante? Que coisa mais linda, amor. É isso, né? Quando a gente consegue trabalhar o nosso corpo a nosso favor, é tudo de bom, é tudo de bom. Que gostoso ouvir isso. Como melhorar a voz rouca para cantar? Você tem que entender qual é o motivo que está te fazendo ficar rouco. Simples assim, tá? Antes, a gente tem que... Outro dia chegou uma moça que falou assim pra mim: Lu, pelo amor de Deus, tô rouca e eu tenho que cantar hoje, o que eu faço? Eu perguntei pra ela: o que você aprontou? Aí ela falou assim: eu saí ontem, eu bebi, eu fumei, enfim. Aí eu falei: pois é, então não sai ontem, não bebe ontem. Ela sabia que ela ia cantar no dia seguinte, tá? Então, a gente tem que ter, assim, toda a disciplina possível para que realmente a gente consiga organizar como é que eu posso falar? Os nossos trabalhos, sabe? Se a gente por acaso ficar sem voz, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente está num momento agora que a gente se prepara. E aí, se a gente por acaso não se preparar adequadamente, emocionalmente a gente pode falhar, né? Que é isso que o André estava aí falando. Que bom que sua voz mudou para muito melhor. Fico muito feliz. Bom, qualquer patologia de prega vocal, a gente pode associar alguma inflamação, alguma irritação, né? Por exemplo, uma sinusite, uma rinite, pode estar fazendo um gotejamento posterior e queimando as pregas vocais, e aí a gente fica fazendo um pigarro chato porque tem muco, e aí se isso está acontecendo, o que acontece? A gente começa a arranhar mesmo as pregas vocais e pode se machucar, né? Pode ser um refluxo, né? Pode ser simplesmente um mau uso da voz, você não coloca a voz no lugar certo nem para falar ou para cantar, e aí você arranja um monte de problemas vocais, e uma série deles inclusive pode levar você para a mesa de cirurgia, tá? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, tá? Água gelada contribui para a rouquidão? Olha, só contribui para a rouquidão se você fizer choque térmico, tá? Água gelada também não é isso tudo de malvado não, tá bem? Então assim, se você está num lugar, você não está falando, coloca um pouquinho a água na boca, segura, engole. Depois você pode beber água gelada, tá? O que não pode acontecer é você, de repente, tá falando que nem louca e aí tomar um açaí gelado ao mesmo tempo, no calorão. Você pode ficar sem voz, tá?
Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. A água gelada nem sempre é tão ruim. Até porque tem um determinado exercício que eu faço para quando a gente está sem voz, que é drenar as pregas vocais, e eu uso inclusive gelo para recuperação dessas pregas vocais, tá? Então, assim, o gelo não é aquela história, a gente tem que ter bom senso, tá? A gente tem que ter bom senso para usar o gelo e a água gelada na hora certa. Tem que sair porque tem um compromisso, minha mestra da voz. Obrigada, meu amor. Obrigada por ter ficado aqui, André, comigo. Muita saudade de você e boa viagem de volta depois, tá? Beijo, amor. Beijo. Minha voz às vezes fica rouca e seca, o que pode ser? Se hidrata mais. De repente, você beber mais água, nebulizar mais, ou então dá uma olhada se você está tomando algum remédio que possa fazer esse ressecamento. Mas olha só, tem muita coisa que resseca a voz, tá? Tempo seco, ar-condicionado, muito calor, isso tudo dá uma diferença muito grande, tá bem? Então, se hidrata mais, sempre se hidrata mais. E quando for tomar um remédio, faz o seguinte, olha a bula, vê quais são os malefícios que aquele remédio pode fazer com o seu corpo. E aí, se por acaso tiver isso, né, de tirar um pouco mais de água do corpo, coisas do gênero, aí você vai fazer beber mais água. Enfim, prestar atenção no que está escrito na bula. Por exemplo, alguns calmantes fazem com que a voz no dia seguinte ainda esteja meio molinha. Não marca nada no início do dia, entende? É bom senso. Oi, Luiz, eu sofro um pouco de refluxo. A longo prazo pode acontecer alguma coisa com a minha garganta? Pode sim. Olha só, o refluxo pode ou não ser silencioso, tá bem? O refluxo, quando é silencioso, você não saberia. Então, no teu caso, só com o exame. Você não sente que você tem um refluxo, tá? Se você, por acaso, deitar à noite e sentir aquela queimação na garganta, você tem refluxo. Se você sente durante o dia, pior ainda, né? Então, o que acontece? À medida que vai passando o tempo e esse refluxo começa a queimar as pregas vocais, queimar, e o que vai acontecer é que vai começar a formar um muco e aí você vai começar a ter inchaço de prega vocal, você vai começar a ter edema mesmo na prega vocal e aí você vai começar a ficar rouco, tá? E aí você pode desenvolver uma patologia de laringe. Não faz isso, tá bom? Como tomar chá para quem trabalha com a voz? Bom, olha só, o chá de preferência em temperatura ambiente e sem cafeína, tá? Você pode tomar, claro, vai chegar à noite, quer tomar um chazinho antes de dormir? Gente, pode, super pode. Mas assim, cuidado com a temperatura, não toma chá e vai falar, tá? Porque o quente vai trazer mais aporte sanguíneo para a região. Então, você vai deixar tudo muito mais sensível e o risco de você se lesionar é muito maior, tá? Então, assim, prefira sempre água em temperatura ambiente, tá? Mas se você gosta de tomar um chazinho, de vez em quando, use o chá, se for durante o dia, use o chá em temperatura ambiente e preste atenção com a cafeína, tá? Senão você chega naquela história da cafeína que irrita o estômago, que excita a prega vocal, e aí você não chega na voz que você quer, tá bem? Muito cuidado com isso, tá? Eu já tirei chá de uma paciente que ela falava assim, não, mas eu não tomo café não, eu só tomo chá. Só que o chá tinha cafeína pra caramba e ela tomava chá o dia inteiro, tá? Então ela tinha um problema vocal, uma rouquidãozinha aí que acabou, né? Só por causa disso e um pouquinho de exercício fonoaudiológico, tá? Existe diferença entre projetar a voz e falar alto? Sim. Olha só, a diferença é assim, eu vou te dar um exemplo. Você tá no palco, tá? Se você falar alto, a pessoa da frente vai ouvir, vai ficar irritadíssima com aquele tom tão alto. E ela de lá de trás não vai te ouvir. Quando você projeta a sua voz, o da frente te ouve, o de trás te ouve também, tá? Essa é a grande diferença entre falar alto e projetar a voz. E outra coisa, falar alto vai te machucar, projetar a voz não, tá? Então a gente tem que aprender a jogar essa voz lá pro meio. Estava cantando a pleno nos pulmões no outro dia, estava miando. Quando eu ia forçar para conversar, a voz sumiu por uma cena, ai tadinho, é uma loucura, né? A gente ficar assim, nossa, a gente gritar, enfim. É uma coisa de maluco essa coisa de usar a voz errado. Se a gente consegue encaixar a voz, você, na verdade, se você tem um trabalho de resistência muscular e você consegue projetar a sua voz bacana, encaixar essa voz, ter apoio, normalmente é bem mais tranquilo, né? Então você pode ficar com a voz até cansada, mas provavelmente você não vai ter grandes rouquidões, não. Você toma chá
todo dia, mas espero esfriar, ok, Marta, sem problema nenhum. E não toma antes de trabalhar, tá? É importante tomar água, vai se tratar, tá? Hidratar. O que é voz pastosa, isso existe, é a melodia da pessoa, né? Não estou falando de patologia, porque existem vozes pastosas relacionadas a alguma deficiência, algum problema mental ou uma patologia neurológica, tá? Mas quando a gente trabalha com a voz e a voz é mais pastosa, é aquela voz meio melada, aquela voz mais dengosa, ou de repente aquela voz que até irrita. Tem tantos adjetivos aí que a gente pode colocar nessa voz pastosa. Se ela for uma voz pastosa gostosa, ok. Se ela for uma voz pastosa enjoada, a gente vai ter que pensar em dar uma trabalhada nela, tá? Raquel, eu tô vendo que você tá mandando umas mensagens aqui. Manda pra mim no inbox, pode ser? Eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, atendo online sim, e tô direto trabalhando no online porque tá muito perigoso trabalhar no consultório, tá? Eu tenho muito medo de que vocês se transmitam Covid, por mais que eu não precise tirar a máscara nem nada, eu tenho muito medo daquelas pessoas que de repente chegam no consultório e estão sem sintomas e podem passar a Covid para outra pessoa, e de repente passa desapercebido alguma coisa, e eu tenho medo, tá? Quais os efeitos negativos que os remédios trazem para a voz? Nossa, infinitos. Assim, automedicação é nunca. Não façam automedicação, pelo amor de Deus, tá? Eu conheço uma pessoa que tomou corticoide, automedicação, e dia seguinte ela estava dentro do médico, porque ela estava completamente sem voz, e descobriu que tinha feito um sangramento de prega vocal, tá? Porque ela chorou à noite, não sei o que, o namorado terminou. Então, cuidado com a automedicação, gente. O corticoide, principalmente, é um remédio que é muito perigoso, porque ele causa uma série de problemas a longo prazo, mas assim, e a curto prazo também, porque de repente se você tiver uma bactéria na garganta, esse corticoide vai dar vai baixar a tua imunidade e você pode piorar o que você tem, tá? Então, não brinca com automedicação não, tá? Você estava sem retorno nenhum, estava frio e não conhecia. É complicado, e você não conhecia meu trabalho, coisa linda, obrigada. É isso, na verdade o retorno, isso é tão importante. Quando a gente tem o retorno da nossa própria voz, a gente na verdade se cuida melhor, tá? Outro dia a gente estava conversando sobre isso aqui. Quando a gente não consegue se ouvir, a tendência da gente é aumentar o tom de voz, e isso pode trazer grandes problemas para a voz, tá? Pode dar uma disfonia legal, pode dar uma patologia de laringe. Então é importante sim ter retorno, é importante não só, por exemplo, a música está muito alta e eu não estou ouvindo, eu vou cantar e eu vou gritar, né? Eu vou falar mais alto, eu não consigo controlar melhor isso. E isso acontece inclusive no dia a dia com pessoas que não têm uma audição perfeita. Então se você não se ouve legal, o que vai acontecer é que você vai aumentar o tom de voz, tá? Muito cuidado, tá bem? Por que a minha voz muda durante o dia? Porque provavelmente você não está aquecendo ela direito, tá? Você pode estar com algum problema na voz. Então, o que eu acho que você tem que fazer é o seguinte: vai no otorrino, vê se está tudo em ordem e faça uma consulta com a fono para você fazer exercícios de aquecimento vocal, desaquecimento vocal, entender o que são ilhas de repouso, enfim, e trabalhando a sua voz, porque o ideal é você falar de manhã e você ouvir a sua voz inteira no final do dia. Tá? Por mais que você tenha falado o dia inteiro, você tem que cuidar da voz, tá bem? Isso é muito importante, muito. Bom, gente, amanhã, de manhã, além de aquecer a voz junto comigo, eu vou falar para vocês, eu vou dar um exemplo de uma voz grave. Como é que a gente faz essa voz ficar grave, tá bem? Então amanhã às 10 horas da manhã a gente está aqui juntos para a gente falar sobre como é que funciona esse trabalho de voz grave, essa ressonância, enfim, como é que a gente usa a voz grave, tá bom? Ótima noite para vocês, fiquem com Deus e amanhã a gente tá aqui. Peraí, deixa eu só ver isso aqui. Existe algo parecido com o metrônomo que você indicou hoje de manhã, que possa medir as ondas, o volume da voz, para ajudar a treinar quem fala baixo ou alto, manter um tom mais agradável? Amor, tem.
Existem programas, inclusive de teste, tá? Para cuidar de tipo Praat, algumas coisas assim, mas são programas dificeizinhos de usar, tá? Tem muita gente que faz o uso disso. Dá uma olhada, se chama Praat, é um programa que tem na internet que é de graça, tá? Dá uma olhada nele, tá bem? Horário que durmo interfere na qualidade da voz? Sim, sim. Na verdade, quanto mais cedo você dormir, quanto mais tempo você dormir no período da noite, melhor, tá? Tira o telefone da sua frente, na hora que você for deitar, deita e durma, tá bem? Simples assim. É importante a gente dormir bem, tá? Hoje, por exemplo, eu tô bem cansada. Vocês devem estar sentindo a minha voz ligeiramente cansada, até por conta de ter vomitado essa semana, não estava passando muito bem, falei demais. E eu tô fazendo repouso vocal, eu tô fazendo tudo certinho. Mas mesmo assim, eu tô com a voz cansada, eu tô sentindo a voz cansada, né? Então, é aquela história. E eu vou fazer o quê? Vou drenar as pregas vocais, vou fazer de repente a minha crioterapia, que amanhã eu tenho um monte de trabalho e eu tenho vocês aqui às 10 comigo. Gente, é importante a gente criar hábitos. Vamos criar hábitos bons, né? Vamos aquecer a voz comigo às 10 horas da manhã? É extremamente importante a gente criar hábitos. E dizem que se você fizer 21 dias de alguma coisa que seja realmente muito bom para você, o que vai acontecer é que você, na verdade, cria esse hábito é bom, né? E aí esse hábito bom faz com que você sinta, inclusive, saudade dele e você vai continuar fazendo. Não é quantidade de sono, não. Tem que dormir mesmo, tá? Às vezes acontece de você dormir muito tempo e ficar meio baleado no dia seguinte. É a qualidade do sono. Tem gente que dorme muito bem em 5 horas, tem gente que precisa de 8 horas para ficar bem. Então eu durmo super cedo porque eu gosto de acordar cedo, né? 9 horas normalmente eu tô na cama. Eu janto, espero 2 horas para dormir por causa de refluxo, essas coisas todas. Cama, e aí aquela história de ver um filminho, então põe uma música gostosa e embarca, né? Segundo meu marido, a hora que eu viro de lado, Morfeu já me agarrou. Então, gente, até amanhã, 10 horas eu tô aqui com vocês e ótima noite. Vamos dormir cedo, se hidrata, come bem e amanhã a gente tá aqui junto, tá? Beijo, gente.